Semana que passou, no último ensino, nós falamos sobre a Arca do Concerto e expliquei que a Arca do Concerto era um caixote, ou uma caixa, ou um baú feito de madeira de acácia, revestida de ouro por dentro e por fora. Sua medida era 1,50 m de comprimento por 70 centímetros de largura e 70 centímetros de altura. No topo da caixa havia uma coroa de ouro. A caixa era constituída de uma tampa, que no hebraico chama-se caporete. Essa tampa é uma peça de fundamental importância, feita de ouro maciço. Fundida junto com a tampa, havia 2 querubins, um de cada lado da tampa. Os 2 querubins estendiam as asas, estavam olhando para baixo, e as asas cobriam o seu rosto. Hoje eu não vou falar sobre a tampa, porque eu preciso de pelo menos um culto de ensino para falar sobre o propiciatório ou caporete de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas no interior da arca havia 3 elementos. Mas antes de citar os elementos, é importante redizer que cada elemento da arca aponta para um aspecto particular, específico, que simbolizava, que tipificava a pessoa e a obra de Jesus. Na arca também, aos pés da arca, havia em cada um dos seus cantos uma argola em cada canto. Por essa argola passavam as varas. E cada aspecto da arca aponta para o Senhor Jesus. Essa era a mobília mais sagrada no Antigo Testamento. Era um móvel que era colocada no Santo dos Santos. Os irmãos sabem que o templo no Antigo Testamento era tripartite, tridimensional. A primeira parte chama-se átrio, o segundo chama lugar santo e o terceiro lugar santíssimo. No primeiro, chamado átrio, havia o altar do holocaustos e a bacia de bronze, um pouco antes da entrada para o lugar santo. No interior do lugar santo havia a mesa dos pães, havia o altar de ouro do incenso e havia a mesa dos pães e o altar de ouro. E no interior do lugar santíssimo, ou santo dos santos, a arca da aliança, também conhecida como arca do concerto, também conhecido como arca de Deus, também conhecido como arca da fortaleza do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Dentro da arca havia 3 elementos. Um pote de ouro com uma porção do maná, a vara florescida de Arão e as 2 tábuas da lei do decálogo divino. A arca, por conseguinte, escondia e guardava esses 3 elementos. Esses 3 elementos confirmam a completa natureza e a integralidade da Trindade. Pois o pote com o maná, o pote de ouro com o maná, representa a pessoa de Jesus Cristo. João 6,35. Eu sou o pão da vida. A vara florescida
representa o Espírito Santo, o Espírito de vida. E o decálogo representa o próprio Deus Todo-Poderoso, Deus Pai, que se expressa e se revela na sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Mas nós estamos falando de coisas espirituais. Nós estamos falando de coisas, de símbolos, de sombras, que carregam consigo um significado misterioso. Mistério é algo que ninguém entende por meios cognitivos. Mistério é algo que a lógica, que não é uma conclusão adquirida pelo processo lógico, não é um processo razoável. Mistério é um enigma que não é necessariamente razoável. Mistério é algo que se apreende, é algo que se percebe por meio da revelação divina, por meio da revelação no Espírito. As coisas espirituais, elas se aprendem no Espírito. Não é um processo intelectivo. Não é apenas uma relação cognitiva. Não é sentado no banco de uma universidade. Não é numa cátedra. Não é num curso de mestrado que você vai sorver a revelação, porque é algo espiritual, advindo da revelação direta e da iluminação do Espírito de Deus. Nós estamos diante de um mistério, e mistério vem da revelação de Deus para nós, e Deus só revela mistério para o seu povo. Somente o povo de Deus é capaz de saber, é capaz de receber, é capaz de perscrutar, de prospectar os mistérios de Deus. Uma mente mundana, uma mente carnal, a mente do homem natural, a Bíblia diz que o homem natural não entende as coisas de Deus. E não pode entendê-las. Não é o diploma, não é a formação, não é o intelecto, mas é a luz da revelação da palavra de Deus, conjuminada com a ação do Espírito de Deus, que ilumina a nossa consciência para nos fazer compreender as coisas elevadas do Espírito. Os irmãos entendem isso? Digam amém. Louvado seja Deus, bendito seja o nome do Senhor. São coisas que se compreendem no Espírito. Eu estou a falar-vos coisas espirituais. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso requer que cada um de vocês que estão aqui nessa noite abra o coração, se disponha no Espírito Santo para poder receber o que do Senhor é ministrado através da sua palavra. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. A Arca da Aliança guardava consigo um grande mistério. O primeiro deles era o pote de ouro com maná. O pote de ouro com maná é a revelação intrínseca de Jesus Cristo. Ele aponta para Jesus. O pote de ouro representa a divindade de Jesus. E o maná representa o alimento que Deus enviou do céu para alimentar o seu povo durante o período de 40 anos em que o povo peregrinou pela península do Sinai. Durante 40 anos ininterruptos. 40 anos ininterruptos. O povo de Deus foi sustentado por uma provisão sobrenatural. O povo de Deus foi alimentado por uma provisão divina.
Louvado seja Deus. Aquela multidão de milhões de israelitas, homens, mulheres, crianças, idosos, homens de guerra, homens de trabalho, com trabalho pesado, precisava alimentar. Os irmãos conhecem, eu sou amante, eu estudo as guerras, gosto de estudar sobre as guerras. Para você alimentar um exército, você precisa ter uma cadeia de suprimento de guerra. Uma cadeia de suprimento. E é uma das coisas mais complexas que tem. Porque você precisa fazer a comida chegar até as pessoas. E às vezes o exército está no meio de um deserto. Como é que você faz para chegar comida no meio de um deserto todo dia para alimentar milhares de homens? Dificílimo. Então a cadeia de suprimento para sustentar Israel, para que Israel não perecesse, não sucumbisse em meio ao deserto, em meio à rudeza do deserto, em meio às circunstâncias do deserto, 40 anos no deserto. E o Senhor estabeleceu uma forma de sustentar o seu povo. Durante 40 anos, o povo de Deus foi sustentado. Daí nós já começamos a depreender que todos aqueles que ingressam e que adentram na jornada espiritual, precisa entender que você não conseguirá sobreviver por conta própria. Você não conseguirá ter não é apenas forças humanas, não é a força de uma opinião, da auto-opinião, não é a força da autossugestão, como os psicólogos dizem, que vai te dar combustível para você singrar o deserto com todas as suas dificuldades, mas sim uma provisão advinda do céu. É por isso, nesse mesmo texto, em que Deus declarou que nem só de pão viveria o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja Deus. A igreja precisa de palavra. Você precisa de palavra. Palavra vinda de Deus. Não palavra do homem. Não palavra que expressa filosofia humana. Não palavra advinda do raciocínio humano. Mas palavra vinda do trono da graça de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O povo estava no deserto. A fome bateu. E a pergunta que ecoou para o líder Moisés era: o que nós haveremos de comer? Como que nós sobreviveremos nesse deserto? Então o Senhor falou para Moisés que no dia seguinte haveria a provisão. Esse texto, essa passagem está em Êxodo, no capítulo de número 16. O Senhor falou assim: olha, eu vou prover o alimento para o povo. Louvado seja Deus. Quando amanheceu o dia, toda a superfície do deserto, por cima do orvalho, que caiu na madrugada que caiu naquele lugar durante toda a madrugada, por cima do orvalho, estava ali como o aspecto de geada, uma coisa miúda, arredondada, uma coisa como a semente de coentro, branca como uma pérola, estava ali cobrindo, revestindo todo o chão. E todo o povo, quando olhou para aquilo, disse: o que é isto que está diante de nós? O que é isto? Louvado seja Deus. Eles perguntaram: o que é isto? Por quê? Porque aquele era o pão que Deus estava mandando para eles. Aquela era a comida que Deus estava mandando para eles. Mas quando eles se depararam com aquilo,
Eles perguntaram: o que é isto? E por quê, pastor? Porque aquela comida é uma comida que eles nunca tinham visto na vida. Eles nunca tinham visto algo igual. Eles nunca tinham visto algo semelhante. Eles nunca tinham visto algo que se equiparava. Você já percebeu, irmãos, que não tem nada que se assemelha à palavra de Deus? Não tem nada que se equipara à palavra de Deus. O que enche barriga é a palavra de Deus. O que sustenta o crente é a palavra de Deus. Você sabe quando o crente é derrotado? Quando ele se aparta da palavra. Você sabe quando o crente cai? Quando ele se desapega da palavra. Você sabe quando o crente enfraquece? Sabe quando o crente definha? Quando o crente não se alimenta da palavra. Se ele não se alimenta da palavra, ele morre. Porque não tem nada que se equipara à palavra. Eu nunca vi nada igual à palavra. No domingo eu disse: pegue qualquer livro, irmãos. Imagine os livros que já foram escritos pelas mentes mais brilhantes que já apareceu na face da terra. Filósofos, matemáticos, físicos, químicos, em todas as áreas da ciência, da medicina, da biologia, da filosofia, de todas as áreas do conhecimento, da língua, do romance, das histórias. Pegue qualquer livro, coloque dentro de um presídio. Coloque dentro de um presídio, por favor. Coloque dentro de um presídio e volta lá depois de 6 meses, depois de 1 ano. Você não vai ver nada acontecer. Nenhum livro é capaz de se equiparar à Bíblia. Agora pegue uma Bíblia Sagrada e coloca lá, não precisa fazer nada. Não precisa dizer nada, só coloque uma Bíblia ali. Quando você voltar daqui 1 ano, tem uma igreja, tem crente, tem salvo, tem fé, tem esperança, tem transformação, tem mudança. Quantas pessoas no mundo inteiro testemunham uma após a outra, engrossando a fileira, dizendo assim, da seguinte maneira: olha, quando eu conheci a Deus através da sua palavra, a minha vida mudou. O que muda a vida não é a ideia de um homem, não é uma percepção política, mas é a palavra de Deus, porque nela está a luz da revelação do caráter de Deus. Nela estão exaradas promessas após promessas. Jesus Cristo diz assim, aleluia: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Louvado seja Deus. No Salmo 119 diz assim: como purificará o mancebo o seu coração, observando conforme a sua palavra. Lá no Salmo de número 1 diz assim: bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se assenta à roda dos escarnecedores e nem se detém no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Pois será como árvores plantadas junto a ribeiros de água, aleluia, que mantém as suas folhas e nas estações rudes, nos invernos da vida, as folhas estão verdejantes e dá o seu fruto na estação apropriada. Louvado seja Deus. No capítulo 16, o profeta Jeremias estava desanimado, atravessando uma dura provação, pensando em desistir, e ele relata dizendo da seguinte maneira: ouvindo a tua palavra, logo as comi, aleluia, e ela foi para mim um gozo inaudito na alma. Essa noite é a noite de você comer a palavra, alimentar a palavra. Louvado seja Deus. A palavra de Deus vai te vacinar, a palavra de Deus vai te nutrir, a palavra de Deus vai te renovar, a palavra de Deus vai te conscientizar, a palavra de Deus vai te incomodar, a palavra de Deus vai te confrontar. Eu estou cheio de Deus aqui nessa noite. Levanta a tua mão e glorifica o nome desse Deus poderoso. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que o Espírito conduziu Jesus ao deserto.
que tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E em seguida veio o capiroto, Satanás, a serpente, com sua astúcia, com a sua perspicácia, com sua inteligência, com sua malignidade, e se defrontou diante de Jesus e falou: se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães e coma. Jesus rebateu, Jesus impugnou. Irmãos, não se vence o diabo com um conto da carocha. Não se vence o diabo com lorota. Não se vence o diabo, senhores, com bravata, com arroubo, com grito, com pulo, com pirueta. Se vence o diabo impugnando as suas artimanhas com a palavra de Deus. Está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. O maná é a comida que vem do céu. Olha só, vamos aprender um pouquinho sobre o que todo esse contexto nos ensina. A comida é o pão que vem do céu para o seu povo. Quando o povo levanta de madrugada, no amanhecer do dia, no alvorecer do dia, o pão estava lá todo dia. Eles levantavam, chegavam lá e encontravam, como a geada, por cima do orvalho estava ali o maná. Então, ele vem da onde o pão? Do céu. Repita comigo bem forte: do céu. Mas ele é recolhido no chão. Vai, fala comigo. Ele é recolhido no chão. Ele vem do céu. Mas você não tem que ficar com a bacia assim esperando ele cair do céu. Para você pegar o pão de Deus para comer, no mínimo você tem que se encurvar. Por isso que a Bíblia diz que Deus resiste o soberbo. Você não vai ganhar nada com esse narizinho empinado. Você não vai ganhar nada com essa presunção. Louvado seja Deus, tem que abaixar para pegar. Eu tenho a minha opinião. Vai morrer de fome com a tua opinião. Porque a tua opinião te impede de abaixar para pegar. Tem gente que pensa que é um desprestígio. Tem pessoas que não admitem a ideia de ter que se curvar. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Esses dias eu vim aqui numa quinta-feira, o irmão João Batista que pregou sobre a fé. E ele trouxe uma palavra tão maravilhosa que eu saí renovado. Até hoje essa palavra fala comigo. E eu estou dizendo para você, às vezes as pessoas estão esperando que o Mega Blaster Power Super Top Galáctico pregador venha trazer uma palavra. Aí eu recebo. Não, irmão, aí você não recebe. Normalmente quando vem os figurão, é o dia que Deus menos opera. Não sou contra o figurão não, irmão. Deixa o figurão. Mas eu falo uma coisa para você, sabe por quê? Porque o maná tem que se abaixar para pegar. Louvado seja Deus. Até uma criança pode ministrar a você. Esteja aberto para comer daquilo que Deus manda. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus levantou o profeta Ezequiel, no meio do exílio babilônico, no meio da derrocada, do fracasso, da desgraça, dos escombros, da humilhação, do opróbrio,
Senhor chama ele assim, fala assim: olha, a tarefa que eu tenho colocado para você é dificílima. A tarefa que eu tenho te dado, a missão que eu tenho te dado é uma missão impossível. Aí o Senhor mostra para ele: o que é que você vê, ô Ezequiel? Eu estou vendo um rolo. Falei: então come esse rolo. É na hora que ele comeu o rolo, louvado seja Deus, o gosto. Nem sempre o que Deus fala é o que a gente quer ouvir. Nem sempre o que Deus fala é o que nós estamos procurando ouvir. Existe no mecanismo do nosso cérebro o que se chama de viés de confirmação. É um mecanismo psicológico. O que é o viés de confirmação? Eu só escuto aquilo que eu estou afim. Por que quando você está afim de trocar de carro, por exemplo, comprar um celular novo, toda hora que você vê uma propaganda? Por quê? Porque você já se condicionou a receber aquela informação. Então, se alguém falar de carro novo lá do lado de fora da igreja, seu cérebro está catando. Porque você já está autossugestionado. Você já ativou o viés de confirmação. E aí tem gente que está querendo uma resposta de Deus, e ele ativou o viés de confirmação. E aí você precisa entender que nem sempre Deus vai dizer o que você quer ouvir. É urgente que você tenha paciência, meu irmão. Tenha paciência. Nem sempre é no teu tempo, da tua maneira, no teu esquema, nos teus planos, nas tuas articulações. Deixa Deus agir, que Ele vai fazer a obra. Labassura e canta. Quem é que está sentindo a presença de Jesus aqui nesse lugar? Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Tem que abaixar para ver. Tem que abaixar para. Você tem que se abaixar, tem que encurvar. Como é que o povo pegava? Tem que abaixar para pegar, porque está no chão. Quando a primeira vez que eu ouvia falar do maná, eu achava que o povo comeu o pão que desceu do céu. Eu achava que o pão veio pronto. Não. E aí depois eu fui entender que o pão não estava pronto. O pão não estava pronto. O pão não vinha pronto. Eu pensava que as bolachinhas já vinham tudo pronto assim. Não, não é. É como se fosse os flocos de geada. O povo reunia aquilo. E ele tinha uma característica, pastor Messias. O maná era o floco de geada. O povo ajuntava e tinha que preparar o pão, tinha que fazer o pão. E aí muda tudo. Que o pão, Deus manda o pão, mas Ele manda a matéria-prima do pão. Cada um aqui vai ter que pegar a sua porção e fabricar o seu pão diante de Deus. Você vai ter que pegar. O maná vem para todo mundo. Cada um ir lá, catava de acordo com a ordem de Deus um gomer, trazia e tinha que moer, tinha que amassar, tinha que bater. Tinha que bater num pilão. Quando eu leio a Bíblia lá, eu vejo um pilão. Eu falo mó. Mó era uma pedra que batia para quebrar aquele negócio. Por quê? Porque era duro. O maná era uma espécie de grão, uma gota dura. Era uma gota. Uma gota. Ele fala assim, semelhante ao bidélio. O que é semelhante ao bidélio? É uma gota. Como se fosse uma bolinha assim, redondinha, pequenininha, mas dura. Você pensa que servir a Deus é colônia de férias? Você pensa que servir a Deus é passatempo? Você pensa que servir a Deus é achar que Deus vai aceitar que a gente permaneça do mesmo jeito? Você acha que você pensa, você presume que servir a Deus é moleza? Irmãos, deixa eu dizer, Deus não vai dar moleza para ninguém aqui. Porque Ele já mandou o pão do céu.
Agora você tem que pegar esse negócio, essa matéria-prima, é dura, tem que moer. E para moer tem que empreender força. Você empreende força, maceta esse negócio, tritura com força. A palavra de Deus é dura. Ela nos confronta. A palavra de Deus nos incomoda. A palavra de Deus arranca de nós o sossego. Irmão, se você estiver muito sossegado, achando, meu Deus, eu estou indo na igreja e eu estou me sentindo tão bem. Não, a palavra de Deus não é para você vir aqui se sentir bem. Deus não está afim de fazer você se sentir bem, não, irmão. Deus está afim de você se incomodar com seus erros. Você se incomodar com seus pecados. Você se inquieta, fala, meu Deus, eu preciso me santificar mais. Meu Jesus, eu não estou orando nada. Senhor, está faltando jejum. Senhor, está faltando unção. Senhor, está faltando graça. Senhor, eu quero mais. Agora você é obreiro na casa de Deus. Você não ora. Você não jejua. Você não busca Deus. Você está pensando o que da vida, meu irmão? Você está achando que você vai parar onde? O negócio é duro, que nem pedra. E dá trabalho servir a Deus. Você tem que romper com as resistências. Suri canta labagai. Olha como que é interessante. Durante toda a noite caiu o orvalho. E por cima do orvalho caiu o maná. E o povo deveria acordar de manhãzinha, no comecinho da manhãzinha, para ir buscar o maná no campo. Aí se o preguiçosão acordasse às 10 da manhã, dava certo? Não. Por quê? Porque o maná evaporava com o calor do sol. Chegava lá, não tinha mais nada. Porque eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Mas quem pensa que vai me achar de qualquer jeito está enganado. Por isso que a Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto há tempo. Enquanto se pode achar, senão não acha, chega lá não tem mais, evaporou, foi embora. Por isso que o maná é um mistério. Não é o maná que está disponível a você, é você que tem que estar disponível a Ele. É você que tem que dar lugar a Ele. É você que tem que dar espaço a Ele, para que a tua vida mude. Nessa letargia, meu irmão, não adianta depois correr atrás de profeta. Não adianta correr atrás de revelação, porque não tem para quem não busca. Mas para quem busca, para quem bate, se abre. Para quem busca, acha. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Eu estou sentindo a presença dEle e a autoridade de Deus aqui nessa noite, para ministrar na tua vida, meu irmão. Eita glória, que presença gloriosa que paira nessa noite aqui nessa igreja. Aí Deus falou assim, ó, vocês vão ter que fazer, vocês vão ter que pegar a medida. Vocês vão pegar a medida para cada dia. Olha como que Deus é inteligente. Então, vocês vão pegar a medida para cada dia. É uma medida para cada. É uma medida para cada. Não pode pegar mais. Que o outro falou, já que tem que acordar de manhãzinha, eu pego para hoje, pego para amanhã, e amanhã eu durmo até as 10. Fico na galega. Eita glória! Ó, o inteligentão. Mas Deus falou, não faça isso. Tem gente que fala, não, mas eu já ouvi o culto do domingo.
Eu já orei na campanha de 7 dias. Eu já frequentei o setembro da restituição. Tá bom demais. Eu já recebi. Tem gente que fala assim: eu já recebi a minha bênção. É assim? Deus falou: não é assim não. Todo dia você tem que pegar. Aí, irmão, aí sempre tem um inteligentíssimo, um espertinho. Não tem espertinho? Você quer ver odiar, irmão? Odiar. Você tá fazendo as obras lá na rodovia indo para Jundiaí, não tá? Você vai para lá, tá aquela filona de carro. Aí sempre tem um espertalhão, gênio, Einstein. Corta essa gravação, meu irmão. Mas eu vou me desabafar aqui com você. Ele corta pela direita e sai rasgando lá no começo para ir lá na ponta do negócio. Sempre tem um esperto, né? É com esse esperto que as coisas dão errado, né? De repente a gente que está na filinha vê o esperto enroscado lá e a gente passa assim, ó. Aí eu falo: vai, esperto. Mas eu tenho raiva quando eu vejo isso. Alguém querer bancar o esperto. Mas vai lá e pega. Pro dia e pro outro. Ah não, Deus mandou fazer assim, mas eu vou pegar mais. Quando amanheceu o outro dia, aqueles que pegaram a mais, o maná estava estragado e cheio de bicho. Deixa eu dizer. Eu vou dizer, porque Deus está mandando dizer. Tem gente que recebeu bênção, muita bênção, mas não quis vir depois, não quis continuar. Está com as bênçãos do passado toda bichada. E Deus está preocupado que sua bênção bichou? Não. É para você aprender a entender que a dependência de Deus, Jesus confirmou essa. Irmãos, eu estou falando no Antigo Testamento, mas Jesus confirmou no Novo. Jesus ensinou a gente a orar assim, ó: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia. Cada dia. Deus tem um pão para você todo dia. Deus tem uma bênção para você todo dia. Todo dia tem uma bênção para você. Todo dia tem uma bênção nova para você. Não adianta você falar que vai guardar as bênçãos velhas, porque tem gente que está com as bênçãos bichadas dentro de casa. Mas Deus nessa noite está me ajudando pelo Espírito de Deus para te falar a palavra viva, para dizer: meu amigo, meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus. Aprenda a confiar, aprenda a depender, aprenda a viver na presença de Deus uma vez a cada dia na tua vida.